Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos chegando aí. Sejam bem-vindos. Eu marquei essa live com vocês um horário super atípico, né? No domingo. Mas tem uma razão, né? A minha convidada de hoje é a doutora Caroline Nakano, que é ginecologista e obstetra e especialista em sexualidade feminina. Para quem está pensando aí, doutora Denise está sendo preconceituosa ou feminista, vamos ter uma live com o doutor Bruno, que é um urologista especializado em sexualidade masculina. Com ele vai ser quinta-feira. Mas hoje a gente vai falar de sexualidade feminina e neste horário, porque a doutora Caroline tem plantão hoje à noite. Então a gente não poderia fazer à noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos também, porque eu acho que os companheiros, os maridos, os namorados também têm interesse na sexualidade feminina. E por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque a gente está numa fase que é bem complicada, né? Do ponto de vista de sexualidade. E por quê, Denise? Porque sexualidade é uma coisa que, a princípio, parece que não tem muito valor, né? Vamos dizer assim. Não tem muito valor porque sexualidade, a princípio, não é essencial à vida. Por que eu tô falando a princípio, né? Porque a gente tem vários pilares que envolvem a saúde. E a sexualidade é um dos pilares, né? Então eu tô esperando só a doutora Caroline entrar, tá bom, gente? E enquanto isso eu vou dando um perfil aqui. Então, é importante a gente pensar também em qualidade de vida, né? Porque a gente vai ter que se adaptar a esse período de quarentena, né? E a gente vai ter que continuar com a vida de algumas formas. E eu tenho recebido, mas muita mensagem de gente, de mulheres reclamando de baixa sexualidade, de baixa vontade, de baixa libido e também de que os maridos estão menores atividades sexuais aí, né? Eles estão menos animados. Eu vou chamar a Caroline para a gente conversar sobre isso, tá? E não só sobre a quarentena, obviamente, né? A gente tem que pensar em qualidade de vida. Olá, Carol! Tudo bom, Denise? Tudo bom? Boa tarde. Obrigada, em primeiro lugar, por ter aceitado fazer essa live comigo, porque isso é um tema super importante, não só para a quarentena, né? A gente ainda vive, né, Carol, num país que é muito machista, com muito tabu envolvendo sexualidade feminina, né? Então, existe ainda muita culpa envolvendo o prazer sexual, principalmente, né? Porque aí o que acontece? A mulher vai lá e desvia o prazer sexual para o prazer da comida. Exatamente. Né? A gente tem que pensar, porque o prazer é algo totalmente lícito. Nós nascemos com o circuito do prazer funcionando, né? Exatamente, fisiológico. Exatamente, com a dopamina. E, obviamente, o prazer não vem só do sexo, mas também vem dele, né? Sim, com certeza. Então, assim, a não ser que a gente tenha feito um voto de castidade, porque tem pessoas que vivem assim, tá tudo bem, mas não o padrão geral da sociedade, né, Carol? Isso, exatamente. Conta um pouquinho sobre você para o pessoal entender aí o nosso contexto. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer, né, Denise? Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Acho que a gente tem que pensar que a quarentena trouxe muitas coisas boas, apesar de ser uma coisa
extremamente triste que está acontecendo no mundo todo, mas eu acho que trouxe uma forma de, principalmente nós médicos, nos aproximarmos do paciente através das redes sociais e trazer informação de qualidade, baseada em evidência e tudo mais. Bom, a minha vida começou na sexualidade a partir do momento em que eu, depois de me formar médica e ginecologista, ir direto atuar, né, como ginecologista geral, e ver que a demanda no consultório era muito alta. E por incrível que pareça, nós não temos isso na nossa formação, seja como médico, Eu não seja como ginecologista, né? Quer dizer, não tínhamos. Agora a coisa vem mudando, ainda bem, né? Ainda bem que vem mudando. A sexologia se tornou uma área de atuação dentro da ginecologia, da urologia e da psiquiatria. Então, junto com outros profissionais da área de saúde, como psicólogo, por exemplo, a gente tem uma interdisciplinaridade de tratamento, vamos dizer assim, né? Mas, então, logo depois da minha formação, eu fui começar a atender e a demanda era muito grande em relação à perda da libido, dificuldade com o orgasmo, dor na penetração. Quais são as principais queixas dentro de um ambulatório de sexualidade feminina? As principais queixas são transtorno do desejo, que na verdade a gente chama tecnicamente de transtorno da excitação, do desejo e excitação, ou seja, a pessoa não tem vontade, né? Que é o famoso falta de tesão, falta de libido, falta de engajamento sexual. Tá. A segunda é o transtorno do orgasmo. Né, as mulheres que não atingem aí o ápice do prazer sexual, que é o orgasmo. E também temos a dor genitopélvica, que aí engloba uma série de diagnósticos que podem ser desde diagnósticos clínicos, por exemplo, como uma endometriose, que realmente vai dar uma dor pélvica. Ficou interessante. Eu tenho a minha também, tá circulando por aqui. Deve ser isso. E aí a dor, né, genitopélvica. A dor sendo assim, no ato sexual, a dispareunia, né, se eu não me engano. Isso, exatamente. É a dor na penetração, né? Ou a dor, que pode ser uma dor profunda, né, no ato, na penetração, ou uma dor mesmo na região externa da vulva, né? Que pode ser tanto por questões de lubrificação, de atrofias, de alguma infecção crônica, né? Então, todas essas são interferências da dor, assim. Então, é um compêndio, na verdade, de diagnósticos de transtorno de dor, mas a gente tem que definir o diagnóstico e, a partir daí, fazer o tratamento. O vaginismo entra nisso, Carol? Entra aí. Que é a contratilidade, né, da musculatura pélvica, impedindo aí a penetração. A gente mede em graus, né? O vaginismo pode ser aquele que não permite nem chegar perto, que a paciente tem taquicardia, quase um transtorno de pânico na mesa ginecológica e no ato sexual, né? Seja numa parceria homoafetiva ou heteroafetiva, ou seja, não permite introduzir absolutamente nada. E aquela em que tem uma contração que às vezes expulsa até o espéculo, por exemplo, no exame ginecológico. Né? Então, são graus variados. Voluntária? Ela é parte voluntária, parte involuntária. É meio a meio, vamos dizer assim. Porque depende, tem um momento ali que a paciente não tem noção que ela contrai, apesar de o músculo ser voluntário. Né? Entendi. Na verdade, é inconsciente, vamos dizer assim, né? Mas é um mecanismo, talvez, de defesa, né? Aí a gente teria que uma coisa... tem um transtorno psicológico, né? Que envolve... Sim. Você sabe que tem muitas pacientes que se queixam de dificuldade de penetração e a gente vai avaliar no exame ginecológico mesmo, você tem uma dificuldade de a gente fazer o exame ginecológico, soltar a musculatura perineal, às vezes com o toque ou às vezes com o espéculo, né? E a gente nota que a gente vai investigar, né, o histórico dessa paciente. Muitas vezes as pessoas pensam e vinculam com abuso sexual, por exemplo, mas não necessariamente. Tem sim, mas tem também criações muito rígidas, religiosas, entendeu? Isso é feio, mulher que gosta de
mulher que não vale nada, né? Ai, que tristeza. E ainda existe isso, né, Carol? Sim, sim. E olha, que outro dia eu estava conversando com umas amigas que estavam me falando. Falei, meu filho chegou na sala outro dia, estava pelado, tinha acabado de tomar banho, pegou o pipi e ficou girando, assim, né? Imagina que uma menina vai fazer isso. A gente já vira e fala, fecha as pernas, não mostra isso, não sei o quê, né? Então, para você ver a diferença cultural que existe já desde pequenininho, né? E a gente, e nós somos não pode, é feio, esse local é sujo, né? Eu, Então, pôr a mão aí, não né? pode pôr a mão aí. Tira a mão daí, menina. Isso é feio, a menina não pode, senta de perna fechada. Claro que a gente não está falando que não seja elegante sentar com a perna fechada. Mas talvez, às vezes, realmente tenha a ver com o tipo de criação e com a questão mais social, religiosa da família, né? E relacionar sexo há somente pecado. E até hoje a gente ouve mulheres que acham que o sexo é para agradar o parceiro. Exatamente, Eu já exatamente. falo assim, Carol, ai, não, eu não quero nem saber, eu podia ficar o resto da vida sem, tá ótimo. Mas quando ele insiste muito, eu pago o meu carnê. Como se fosse um carnê das casas, Uhum. né? Aquela Sim, ligação. sim, sim. E aí ela, ai, graças a Deus, estou 15 dias livre Me disso. livro disso. E É não é muito comum isso. assim, né, Carol? É como se fosse uma obrigação, uma coisa que não faz parte da. É como se a mulher não tivesse tomado posse de um prazer que ela tem que descobrir, sabe? É dela. Conheceu. É dela, exato. A gente, como você disse, a gente nasce com prazer, é fisiológico isso, né? Você começou falando aí que tem toda uma questão de a gente enquadrar a sexualidade dentro dos pilares do que a Organização Mundial de Saúde considera como qualidade de vida. Ai, Então, que legal. Tem isso. Ai, que interessante. tem. É um dos 4 pilares, na verdade, né? É mesmo. Então eu falo que nesse momento de pandemia, a gente está com o pilar do trabalho, Tá. naquela, né? O pilar do lazer, a gente está não estamos fazendo lazer, nós estamos com o pilar da atividade sexual e da família, todos eles com necessidade de modificação. Eu não vou dizer que estão destruídos, porque eu sou bem positiva, então eu acho que assim, a gente está pensando em. Tá. A gente precisa modificar essa forma como a gente vai fazer sexo dentro do que a pandemia permite ou não, né? Então, isso é uma coisa a gente falar, né? Que é importante. Diante, óbvio, né, da ameaça à nossa integridade física, coisas como sexo parecem que ficam totalmente relegadas a segundo plano, né? Porque, Sim. a princípio, o sexo, ele não. Na verdade, ele tem a ver com a procriação, né? Com a Isso, biológica, né? Função biológica. espécie, mas ele não tem a ver quanto à manutenção de você, indivíduo, neste planeta. Então, ele não seria essencial à vida. Então, quando a Uhum. gente está num momento de estresse, como é um momento de pandemia, no começo, até principalmente, enquanto a gente não sabe o que está acontecendo, enquanto a gente tem que se proteger de N formas, né? Porque está todo mundo na ignorância, isso traz um estresse muito grande. E durante esse período, logo, principalmente inicialmente, realmente, às vezes, a motivação para o sexo, ela fica inibida. Só que a Exatamente. gente está há 40 e tantos dias, algumas pessoas há praticamente 2 meses, eu estou há quase 2 meses já, sem Sim. atender e tudo. Acho que dia 13, mais ou menos, de Sim. maio, 2 meses que eu não atendo. Então, assim, a gente meio que já se adaptou a esta fase, vamos É. dizer, né? Então é normal, né, Carol, que a libido cai agora no começo. Quer dizer, Sim, sim. mas depois ela tem que ir voltando relativamente. Mas a gente tem algumas formas de não colocar o sexo como uma coisa que seja de risco na Covid, não tem? Tem. Na verdade, assim, o que as recomendações, tanto no Brasil quanto as internacionais, né, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual passou uma recomendação em relação à atividade sexual. Como
como o contato sexual, ele depende do contato afetivo, beijo, abraço, né? Parece muito óbvio. Parece muito óbvio a gente chegar de cara e falar, olha, não pode fazer, porque você está aí se expondo, considerando a transmissão aí orofaríngea, principalmente, né? Então, a gente precisa se prevenir. E aí, o que não pode? Vamos começar com aquilo que não pode, né? Então, o beijo, a sociedade fala para realmente não ter beijo. Tá. Aí todo mundo já fala, vixe, mas eu vou começar algo como se, né? Se o beijo, ele é um motivador das sensações, né? De ampliação do desejo, da formação da excitação, né? Sim. Aí, beleza. Então, o beijo não pode. O que também não pode, porque foi encontrado vírus nas fezes, né? Partículas virais nas fezes. A gente até discute se as fezes também são... e, na verdade, o vírus, ele demora muito mais para negativar nas fezes do que, inclusive, nas secreções respiratórias. Então, tem aí que mais ou menos 20% das pessoas que recebem alta do hospital após tratar de Covid-19 e já com secreções respiratórias negativas para o PCR, ainda tem vírus nas fezes. O que a gente não sabe ainda é se esses vírus são contaminantes. Sim, né? sim. A princípio, pode ser que sim, né? Uma transmissão aí fecal-oral. Então, por isso, lavar bem as mãos, lavar as verduras e os legumes, né? Com água corrente, água de boa qualidade, porque se essa água for contaminada com coliformes fecais, né? Sim. De algo que tinha a Covid-19, talvez o alimento poderia até transmitir. Isso, obviamente, ainda está em discussão, tá? A gente não é para ninguém entrar em pânico com relação a isso, mas isso envolve a relação sexual, né? Envolve porque as práticas sexuais, né, existe a prática oro-anal, né? Que o pessoal chama aí de cunilíngua, né? Tô colocando aqui entre aspas, ou cunilíngua, ou beijo grego. Quer dizer, essas práticas são práticas que a sociedade também proibiu, vamos dizer assim, evitem, né? Tá escrito nas recomendações, evitem beijos, evitem práticas sexuais envolvendo o beijo anal ou a língua no ânus, enfim, então, para evitar. Então, essas... Tem, né? Isso, exatamente. E outra coisa que eles se preocupam muito, né, é em relação ao fato de você ter parceiros que vivem com você, porém, eles estão se expondo. Qualquer um que venha se expor, essa pessoa não pode ser abraçada, não pode ser beijada, né? Então, trabalhando na linha de frente, vamos dizer assim. Tá. Isso. Aí o ideal é que não haja aí o contato afetuoso do beijo e tal. Agora, se você tem casais que sabidamente os dois estão a esses 2 meses dentro de casa, estão recebendo compras... Saída, né? Não é só assim, não pode. A Carol vai ficar ao outro lado do processo. Então, se os dois estão dentro de casa, recebem compras de fora, né? Fazem compra online, o trabalho é home office, né? As crianças conseguiram dar um tempo no homeschooling ali e eles tiveram um tempinho para ter relação. Esse casal, a rigor, eles podem ter relação sexual. Mas mesmo assim a sociedade insiste em evitar o beijo, sabe? Né? Excesso de cuidado, sempre lembrando de lavar as mãos por conta das secreções, né? Se usar qualquer sexy toys, né? Ou seja, aqueles brinquedos de sex shop, sempre lavar com água e sabão, 20 minutos, da mesma forma que a gente usa para lavar as mãos mesmo, enfim, para se higienizar. Ou então fazer o uso do álcool 70, tanto o gel quanto o líquido, né? Então, e o preservativo, Carol? O uso de preservativo, sem dúvida nenhuma, o uso de preservativo. A gente sabe até então, né, que não houve presença do vírus nem no sêmen, nem nas secreções vaginais. Mas os estudos ainda
apesar de metodologia boa, tem amostragem muito pequena, ou seja, a quantidade de pessoas estudadas é pouco, né, por uma publicação assim de lá, né, mundial, mas a metodologia é boa, quer dizer, usou 2 exames diferentes em laboratórios diferentes, então, mas ainda requer mais estudos, com certeza, porque a gente está na vigência da pandemia, as coisas estão acontecendo, né? Então, assim, interessante isso, Carol. Eu acho assim, muita gente reclamando mesmo de perda da libido. É claro, pelo estresse. Tem uma outra questão também que envolve o convívio constante, né? Com aquela sim. presença do parceiro ou da parceira, né? O tempo inteiro dentro de casa. Você começa a viver com os defeitos demais, vamos assim, né? As qualidades, mas os defeitos também. Sim. Às vezes, que começa a se sobressair, né? Pois é. Então, às vezes, não estava conseguindo manter e tal, né? E aí, muita gente falando assim, mas eu estou muito chateado com isso, muito chateada com isso e tal. Você acha que cabe, por exemplo, a gente falou aí de uma relação sexual mais tradicional, né? Entre homem e mulher ou homoafetiva. A masturbação está proibida, não? Não está proibida. Aliás, é uma das recomendações que a sociedade fala, né? As sociedades, tanto lá fora quanto no Brasil, né? Que acaba seguindo mais ou menos a mesma linha de pensamento. Eles falam que para que os casais explorem outras formas de se satisfazer e de satisfazer o parceiro. Então, a masturbação é uma delas, que fala que é o sexo sozinho, né? Mas usando aí de sex toys, de encontros virtuais, né? Então, o casal que é um casal, porém, um mora numa cidade e o outro em outra, né? Eles podem fazer sexo virtual e podem se estimular, ou podem fazer chamadas de vídeo ou de áudio, né? Lerem contos eróticos juntos, né? Ouvirem contos eróticos, né? Isso é extremamente legal, sabe, Denise? Eu acho que as pessoas precisam descobrir quais são, isso entra na questão do conhecimento do corpo, daquilo que te faz dar prazer, de pensar qual é a fantasia que me coloca motivada para a relação sexual, isso a mulher. Pra você ter uma ideia, cerca de 20% das mulheres conseguem fantasiar. É muito pouco. Nossa, é muito pouco. Muito pouco, é muito pouco. E essa questão de... cultural, né? Isso. E quando você pareia as fantasias, ou seja, quando você pega e tenta combinar isso com seu parceiro, o número cai mais. Porque um não consegue falar para o outro, do tipo, olha, eu gosto de vestir tal lingerie, ou eu gosto de ir em tal lugar para ter relação sexual, ou eu gostaria de fazer uma dança, um chair dance, né? Dançar na cadeira. Isso, eu falo que tem que ter criatividade. Já que a gente está usando máscara, se finge de odalisca, entendeu? Para quê? Olha lá, eu já estou de brincão aqui. Tá lindo, ó. Entendeu? Legal. Então, eu acho que exige também, nesse momento, uma certa criatividade. A gente entende que a situação não é uma situação fácil, né? Considerando que a mulher aí, achei linda a capa da Marie Claire México, falando da mulher como face da resiliência, ou seja, tá na escola, tá dentro de casa, tá no hospital, tá no serviço público na rua, e a mulher ainda, eu comentei isso recentemente com um grupo de amigas, eu falei assim, chegar em casa ainda ter que sensualizar para parceria é muito difícil. Agora, mas eu acho... Carol, que eu queria saber sua opinião. Atrás eu ouvi um podcast de um colega americano e ele estava falando do problema nos Estados Unidos. Isso foi antes da pandemia. Eu acredito que talvez agora seja até mais importante isso. Num problema que vem acontecendo nos Estados Unidos que envolve os filmes pornográficos. Isso é muito legal. Jovem, né? Porque cria uma expectativa irreal em relação ao parceiro e à parceira, né? Ou seja, a mulher que o homem sempre vai estar pronto, né? Daquele, né? Que não é assim, a gente sabe que não é fácil. Então, eu falei aí para vocês que na quinta-feira eu vou conversar com o Dr. Bruno sobre conseguir marcar com ele. É ótimo. Não imagina. E a gente vai qualidade masculina. Então, existe um tabu muito grande que o homem tem que estar sempre com vontade, né? Que o homem
né? Sempre pronto, né? E não é assim, Uhum. humano. E isso é bem complicado, porque a mulher também, que tem acesso a muita pornografia, também pode criar um padrão de homem, que é aquele Sim, filme, né? Então, assim, o que eu tinha ouvido nesse podcast era o seguinte, que a questão da pornografia, que antigamente, né? Eu tenho 45 anos, para você conseguir ver uma pornografia antigamente era muito difícil, né? uhum, Hoje a pessoa tem internet, ela liga, tem site, e ela escolhe o que ela quer ver, né? exatamente. Eu quero homem forte, musculoso, não sei o quê. Eu quero homem baixinho, eu quero homem barrigudo. Você pode escolher o que você quiser, né? Então, fica muito fácil, né? Uhum, E nunca na vida real é assim, né? Você exatamente. fisicamente o que te atrai, mas que tem isso que não é legal, ou que não tem um caráter bom. É difícil juntar tudo, né? É, E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Está sendo um problema, por exemplo, sim. agora, na questão da pandemia, o excesso de pornografia? Sim, está sendo o uso da. A gente até discutiu recentemente isso, né, entre colegas, porque a pornografia é um recurso. A grande questão é como que isso está sendo usado e de que forma a gente consegue fazer com que isso não se torne um transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou seja, uma compulsão do consumo de pornografia. Tá. Além de, né, isso seria um problema, quer dizer, a pessoa vive nesse mundo idealizado que você colocou aí, do corpo, da idealização da parceria, né? Ah, Além disso, em relação o próprio corpo, né? Porque quando você olha filmes pornôs, você sempre vai ver aquele padrão de mulheres esculturais, tá. de homens esculturais, com tamanhos de pênis maravilhosos, assim, Sim. enormes, né? E mulheres com vulvas também, com com padrão de beleza, assim, que você fala, meu Deus, né? Eu até brinco que durante a Copa do Mundo lá na Rússia, né, usaram a expressão, você tá rosa, né? Quer dizer, de você estigmatizar um órgão que é totalmente diferente. Ou seja, assim como nós somos diferentes, né? Nós temos, uma tem cabelo liso, outra tem cabelo crespo, um tem olho verde, tem gente que tem um olho de cada cor, né? Sim. Então a vulva e o pênis são órgãos que também vão admitir aí tamanhos diferentes, cores, padrão de distribuição de pelos. Sim. Então, a gente padronizar isso é complicado, porque a pornografia faz isso. Mas Além de tudo, que eu acho perfeito. A tudo mulher perfeito. sempre está lubrificada, o homem também está sempre pronto, né? Não precisa Uhum. ter conversa. Então, assim, são coisas que não é a verdade, né? Não Não é é a a... verdade, não é a verdade. E além disso tudo, né, eu acho que tem uma questão da pessoa não sair de fato para fazer a conquista, né, de você se permitir todas essas emoções e frustrações que um relacionamento pode proporcionar, né, independente se você chega nos finalmente da relação sexual ou não, né. Então, eu acho que é uma questão de um consumo que tem uma preocupação, sim, né? Mas é um recurso, porém as pessoas precisam usar, né? Igual o excesso de medicação, excesso de alimentos, exatamente. No geral, as mulheres não gostam da pornografia clássica, né? Porque aquele sexo bate-estaca, porque se inicia no momento em que não há uma preliminar, né? Então o homem já está ereto e a mulher, né? E a mulher, cadê a preliminar que a gente não se aqueceu, não houve aumento de frequência cardíaca, que é o processo natural do organismo em excitação, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, a mulher umedece a vulva e a vagina, né? Por presença de secreções mesmo. Só para você ter uma ideia, para um homem ficar ereto, são necessários 50 ml de sangue. Para a mulher ter toda a excitação da pelve, a gente precisa de mais ou menos em torno de 500 ml de sangue. Uau! É muito diferente, né? Além de toda a questão psicológica que envolve, né? Sim, A mulher exato. vive isso, né? Exatamente. Então, uma outra coisa que eu acho
também que a gente desconhece, que é o por trás das câmeras, né? Quem são essas mulheres que estão fazendo esse filme, né? Antigamente só se podia consumir esses filmes, a gente entrava na locadora, tinha lá uma areazinha específica, não é todo mundo que entrava, né? Você hoje é fácil, a gente digita na internet. A gente digita na internet e acha, né, qualquer coisa, né, qualquer coisa. E aí, não só nós temos acesso, mas como os adolescentes têm acesso, né, a molecada, né, de uma maneira geral. Pouco a relação do que é um homem e uma mulher, né? Não estou julgando, né, mas deturpa um pouco de que, essa questão, como você falou, da conquista, né, Carol? Do desenvolvimento daquela relação fisiológica normal, né? Isso, eles são feitos, na sua maioria, para o público masculino. Isso, exatamente. São extremamente masculinizantes, assim, né? São machistas. Sim, né? A mulher sempre numa situação de vulnerabilidade, né? As mulheres estão em condições de vulnerabilidade. Ela nunca está como centro, ou, na verdade, como uma troca de igual valor, né? Isso, exatamente, exatamente. Ela está ali, entre aspas, não estou querendo ser preconceituosa, mas ela está ali para servir, isso, né? Então, porque exatamente. o filme é direcionado mais para o público masculino, né? Exatamente. Então, isso pode denegrir, eu acho, talvez, um pouco para a mulher, né? A imagem de outras mulheres, vamos dizer assim. E uma coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes esses filmes são feitos e as pessoas não usam a camisinha, não usam o condom, né? E isso é preocupante para a gente que mexe com saúde, né? Sim, tem estado nos Estados Unidos que não permite o filme seja gravado no estado se não tem preservativo. E o que eles fazem? Eles saem de um estado e vão para outros. Vão filmar em outro. Exatamente. Então, quer dizer, parte-se de uma premissa de que a gente pode transar sem camisinha. Né? E não, né? Com a quantidade de IST, a gente só está vendo os números subindo aí, né? Aliás, uma das recomendações da sociedade em relação à atividade sexual durante a quarentena é, inegavelmente, o uso da camisinha, porque, querendo ou não, a gente não achou ainda o Covid nas secreções, né? E outras está se prevenindo para outras coisas, né? Uma coisa que eu não falei em relação ao Covid especificamente é casais novos, né? Pessoal que está solteiro aí, que eu acho que... Estava começando assim com os contatinhos, vamos dizer assim. Contatinho novo, crush novo, enfim, esses são evitáveis mesmo. Isso aí faz parte da prevenção, vamos dizer assim, né? Da Covid-19. Agora, Carol, você indica algum suplemento quando você pensa ou medicação? Existe quando a gente está falando em mulher. Existe, porque todo mundo sabe aí, né? Do Viagra, né? Eu estou falando Viagra porque é o nome mais conhecido, mas mais conhecido. Tem Cialis, né? Isso, que é sildenafila, né? E da mesma classe, né? Que os homens já estão azulzinho e tal. Existe alguma coisa para a mulher? Eu vi no seu Instagram outro dia que você estava num congresso, acho que era fora do país, não era? Foi recente, inclusive. Foi que eu cheguei, aí começou a quarentena. Sim. E aí, então, eu vi isso. E você comentou alguma coisa de medicação para a mulher. As drogas da classe aí do Viagra não tem esse objetivo em mulher, né? Não. Na verdade, é uma loucura isso, né, Denise? Porque, assim, o Viagra, ele, inicialmente, foi uma droga cardíaca, né? Tá. E aí os estudos estavam vindo e começaram a ver um efeito colateral da medicação, como foi a ereção, né? A ereção foi o efeito colateral de uma droga que aí o braço do estudo, ele se verteu para esse, né? Foi para esse lado porque viu-se que um efeito colateral importante da medicação. Bom, para você ter uma ideia, isso sempre comentado nos congressos internacionais, né? E, enfim, de colegas aqui também do Brasil, levou-se cerca de 6 meses para uma aprovação para uma droga para a área de sexualidade masculina. Tá. Nós mulheres não temos isso, olha que loucura, né? Até nos Estados Unidos os grupos feministas são muito fortes, pressionaram, teve um congresso de sexualidade nos Estados Unidos que
teve uma pressão muito forte das feministas para que se fizesse o engajamento dentro, para procurar uma droga que tivesse o mesmo efeito que teve para os homens. O Viagra, ele tem uma ação que não é em nível central, né? Não é dentro do sistema nervoso central. É uma droga que age no pênis, né? Na vasodilatação, enfim, do pênis, né? Dos vasos do pênis, né? Para a mulher, drogas com esse tipo de ação não funcionam, viu? Que o resultado é muito ruim, né? Essa vasocongestão da pelve feminina, ela não é tão boa, sabe? E o que se tentou fazer? Criar medicações que agissem nos centros nervosos, né? Lá no comecinho você falou da dopamina e a gente tem uma série de neurotransmissores fundamentais na motivação sexual. E um deles é a dopamina, né? Foi criada, então, uma medicação, a FDA liberou uma medicação chamada flibanserina, já tem um tempinho, já, cerca de 2 anos e meio, para até mais, né? Que é uma medicação que age em receptores de dopamina. Porém, ele foi muito criticado em função dos efeitos colaterais, né? Muita cefaleia, né? Síncopes importantes. Síncope é sensação de desmaio, né? Que as pacientes têm. Então, assim, além de um efeito prático, né? De quantidade de mulheres que realmente tiveram resultado, muito aquém do esperado, né? Porém, está sendo prescrito. Todos esses efeitos colaterais aí, né? E o ano passado, em 2019, se lançou uma medicação que age em melanocortinas, que é um segundo neurotransmissor super importante, agindo ali em sistema límbico, né? Que é o sistema das nossas emoções, né? As melanocortinas estão envolvidas no cadenciamento da motivação sexual, do desejo sexual. E essa medicação, ela tem que ser usada de 30 a 45 minutos antes da relação sexual. Quer dizer, aí a gente tira a surpresa. Tira isso do processo, né? Isso. E ela é injetável, como se fosse a insulina. Entendi. Em tecido celular subcutâneo. Ela é usada na barriga, né? Ali onde a gente tem um pouquinho mais de concentração de gordura, ou na face interna da coxa, né? Então, assim, teve uma resposta boa nos domínios da sexualidade. A gente chama domínio de sexualidade tanto o desejo, quanto, né, que é a motivação, a excitação, a produção de orgasmo. Só que tem aí esse inconveniente de ela não ser barata, uma droga que custa $400. Não é barata. E vem 4 aplicações. Com $400 vem 4 aplicações. Teoricamente, sendo... Muito esse parceiro, hein, gente? Porque, assim, a injeção, eu fiquei pensando, meu Deus, por que ela não investe num sexy toy, né? Numa dança, né? Numa dança do ventre. Assim, quando a gente já fez uma série de coisas antes, né, Carol? Quando já tratou, por exemplo, com um terapeuta sexual, né? Fez sobre quais são as motivações que impedem essa mulher de se permitir, né? Coisa, né? Já tratou questões realmente físicas, né? Como a gente tem aí na menopausa, a lubrificação, tem muita coisa. E eu sei que você, porque eu já mandei paciente para você, atende no mesmo prédio que eu aqui em Campinas. E tem um laser, né, Carol? Que dá para fazer mulheres na menopausa, né? Deixa eu só complementar em relação a uma medicação que no Brasil a gente tem, só que a gente pode mandar manipular. A ação dela, manipulada, ela é um pouquinho inferior do extrato feito em laboratório, que é o Tribulus terrestris. O Tribulus tem inclusive, artigo científico feito por cientistas brasileiros, né, sexólogos brasileiros, publicado internacionalmente em revista internacional. Então, tem uma resposta assim. Mas, assim, eu sempre falo para as pacientes que o remedinho é uma muleta, né? Porque se você não tratar a causa, né? De repente você tem aí uma relação disfuncional. E o que eu vejo é parte dos casos, sabe? As mulheres chegam para mim e falam, mas eu preciso ter libido, que eu não... Aí eu vou conversar e eu não trabalho nisso, né? Mas aí, essa relação já acabou faz tempo. Eu falo, querem hormônio. Eu ia chegar nesse ponto contigo. A maioria
eu quero usar testosterona. Eu Aham. quero testosterona, porque a testosterona, minha amiga usou e melhorou a libido e tal. E não entendem que testosterona tem uma série de efeitos colaterais também, principalmente quando é usada sem indicação. O que que você acha disso, Carol? Assim, a princípio, primeiro, eu falo que a primeira consulta de terapia sexual, às vezes, leva 10 consultas. O caso novo, às vezes, leva 10 consultas, né? Porque a gente precisa entender quem é esse ser humano que deseja ter uma relação sexual. Qual é a ideia dela em relação a prazer, a sentir prazer? Porque a maior parte, como você comentou, quer dar prazer e não se proporcionar prazer. Então, ela desconhece o próprio corpo, ela desconhece a forma de fricção que ela tem que receber no corpo ou não, se ela gosta de um estímulo auditivo, se ela gosta de um estímulo tátil. Ela desconhece, mas ela quer proporcionar prazer. Ah. E aí, a partir daí, muitas vêm querendo testosterona, né? E como você falou, muitas vêm querendo testosterona. A testosterona, e aí é aquela coisa, né? Eu gostaria de estar usando e praticar para todo mundo, mas a gente sabe que tem efeitos colaterais extremamente tóxicos, né? Não, assim, que realmente podem causar problemas para a mulher, dependendo da fase da vida, né? E ainda tem outra coisa, né? Nem sempre a falta da libido é falta de testosterona. Exatamente. A testosterona é um hormônio extremamente importante para a sexualidade, mas ele não é o principal, né? Ele é um coadjuvante importantíssimo, né? Ele dá estrutura para a região genital, ele ativa centros cerebrais para a resposta sexual, mas ele não é o mais importante, né? Uhum. E aí, assim, existe uma indicação precisa, que é durante a menopausa, caso a paciente não tenha contraindicação, né? Mas durante a menarqume, que é aquela fase da mulher que entrou, a primeira menstruação até a última menstruação, que é praticamente a nossa vida inteira, ainda não existe uma liberação para testosterona. Então, a gente tem cautela, existe o uso off-label via genital, mas que é assim, o uso que a gente tenta usar para ver se a paciente tem alguma resposta. E, na verdade, eu falo que eu ouço muito isso dos professores, né? Que as pacientes precisam aprender 2 Fs. O F da fantasia e o F da fricção. Que é Olha só, meninas, FF. Agora eu vou colocar isso na minha página, todo mundo, as entendidas vou saber FF, fantasia e fricção. Exatamente. E assim, saber usar desses Fs, né? Assim, a gente tem que ter uma parceria que também nos dá retorno para isso, né, Denise? Sim. Eu falo que a mulher, para acontecer sexualmente, ela tem que estar com 4 coisas funcionantes. A parte biológica, então, existe um organismo mais saudável, então ela pratica atividade física, está feliz com isso, se alimenta bem, vai ao banheiro, né? Porque mulher tem muita dificuldade para ir ao banheiro. Trabalha, então, uma questão sociocultural, né? É feliz no trabalho, realiza aquilo com tesão, com motivação, né? O neuropsicológico, ou seja, a parte responsável pela resposta sexual está funcionando. Não existe nenhuma doença psicológica que possa estar atrapalhando, então, uma depressão, um transtorno ansioso, né? Não está tomando nenhum remédio para isso, que também impede Isso eu ia te perguntar, porque a gente vai ter um monte de gente agora entrando em depressão por causa da quarentena, por uma série de razões que não cabem aqui. Mas o uso de antidepressivo tira a libido também, né, Carol? Sim, a gente tem que fazer escolhas inteligentes. Até a gente fala com os psiquiatras, porque isso não é da nossa alçada como médico ginecologista, né? Não vou prescrever um antidepressivo ou um ansiolítico se eu não domino isso, né? Então, a conversa com o psiquiatra é muito legal e existem, sim, drogas que vão interferir menos na libido. Então, se a gente pode discutir isso com o psiquiatra, nossa, aí fica muito legal. Ótimo, o tratamento, né? Junto com a terapia sexual. E aí, o 4º item lá, né, que eu estava falando, a biológico, neuropsicológico, o social, o sociocultural e a parceria. Se a gente não tem uma parceria engajada, ou que possa estar com uma disfunção sexual, né, seja uma disfunção sexual masculina ou feminina, dependendo da parceria, a gente também vai ter uma falta de integração aí nesse processo todo. Então, realmente não é fácil, né? Eu falo que fazer sexualidade precisa
de muita transpiração para falar como é que está cada um desses itens, né? Uma integralidade desses itens, né? Então, é uma delícia. E ainda tirar aquela coisa tênue, né? Que, infelizmente, aqui no Brasil, você comentou, né? Ah, você voltou recentemente de um congresso e tal. No Brasil, existe muito esse limiar, né? Entre o que é uma sacanagem e ciência voltada para a sexualidade, Entendi. sabe? Muito, E aí, inclusive, uma pessoa que estava comentando aqui, eu já tirei ele da live e bloqueei. Porque estava com comentários que não tinham nada a ver com o objetivo da live, né? Fazendo julgamento e tal. Então, assim, esse tipo de pessoa eu nem quero que me siga, que esteja aqui, porque não acrescenta, tá? Justamente, como que eu vou dizer para você? Julgando as mulheres que estão falando aqui, desvirtuando. Então, ó, pode cair fora. Disso daí a gente já está cansada nesse país, pelo amor de Deus. Exatamente. E é muito tênue essa linha. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair só falando de sex toys. Sex toys são super importantes para a mulher se conhecer, mas não é a única coisa relacionada à medicina sexual e à saúde sexual, né? Existe muita ciência fora, para você ter uma ideia. Eu fiquei encantada, assim, né? Porque eu falei, gente, como que nós, aqui no Brasil, eu falo que eles estão fazendo limonada de um limãozinho bem pequenininho aqui na ciência, né? Porque o pessoal não deixa estudar, não deixa produzir, ainda reduzem os investimentos em estudo. E lá fora, eles fazendo, para vocês terem uma ideia, um dos nervos responsáveis pela excitação do clitóris é o nervo pudendo. Lá fora, eu vi um trabalho de bioestimulação do nervo pudendo em mulheres que foram esterectomizadas e não tinham mais orgasmo. Então, as mulheres tinham retirado o útero por algum problema aí que precisou retirar. Essas mulheres se queixaram de anorgasmia, ou seja, um transtorno do orgasmo pós-cirurgia, e elas foram colocadas no trabalho a serem estimuladas no nervo e, nossa, e elas voltaram a ter orgasmo, entendeu? Ou seja, olha como dá valor, né? Essa questão, a questão do bem-estar feminino. Isso. E eu acho que é importante a gente deixar uma coisa aqui, Carol, que a mulher, ela tem que pegar a sexualidade dela em sua mão, ser dona de si, dona da sua vontade, dona da sua motivação, não colocar só na mão do outro, porque às vezes o outro está até se esforçando, mas você não conhece você. Isso, né? Exatamente. Você não é dona de você, você está querendo dar uma coisa para outra pessoa que nem você tem, que é o seu autoconhecimento. Então, comece com o autoconhecimento, né? Reflita sobre isso. A fantasia, o FF. Vamos lá, agora as entendidas. Comece com o FF, por favor. Você sabe que eu sempre penso assim, a gente ouve muitas histórias, né, das pacientes. Tem paciente que fala assim, eu não consigo transar se eu não estiver debaixo da coberta. Ou seja, ela nem sequer tem vontade de se olhar no espelho. Sim. Né? Para ver curvas, para ver coisas que gosta. Eu tenho paciente que não tira sutiã. É mesmo? Para ter uma relação sexual. Não tem coragem de tirar o sutiã. E você sabe, você sabe, Denise, que lendo sobre neurofisiologia da sexualidade, a gente sabe que a mama é extremamente importante por conta da ocitocina. A ocitocina não é só o hormônio da amamentação, o hormônio do vínculo, é um hormônio que vai dar o gatilho direto cerebral para uma resposta orgástica. Então, assim, a paciente não se permite vir prazer daquele órgão, né? Que é dela, que é, né? Então, é muito... Por quê? Porque muitas vezes, e isso eu escutei na faculdade, eu fiquei com aquela frase na minha cabeça, né? Que a atividade sexual não pode estar... a gente tem que tirar o foco da genitália e trazer o foco cerebral. Então, ou seja, escutar, ouvir, sentir, fechar os olhos. Às vezes, quando a gente fecha os olhos, a nossa sensibilidade tátil, ela fica muito maior. Né? Tem filmes disso, né? Aquele filme que é super bonito, Os Intocáveis, sabe aquele cara que ele fica tetraplégico, né?
e tem uma experiência orgástica com uma mulher, né, falando com ele, tocando nas regiões ainda que ele ainda sente, tem sensibilidade. Então, para você Olha que lindo, né? né? Então, assim, a sexualidade, ela tá muito mais do que entre as pernas, né? Ela tá entre as orelhas, né? Então... E ainda tem outra coisa, tá entre as orelhas, tá na cabeça, né? E você pode sentir prazer sem ter orgasmo também, né, Carol? Exatamente. Nossa, você tocou num ponto super legal. Porque, assim, quando a gente discute como que é a resposta sexual feminina e masculina e por que existem aí diferenças, né? A gente vai estudar historicamente como foram os estudos. Você imagina, em 1900, antes de 1900, né? Começaram alguns estudos, alguns descritos. Freud foi uma personalidade nessa parte sexual. Mas nos anos mais modernos, assim, em 1950, tem um casal que fala muito isso, que é o Master e Johnson, né? O William Master era um ginecologista infertileuta, então ele antes de ele pensar em como os casais engravidam, né? Por que os casais não estão engravidando? Vamos entender como que eles estão fazendo sexo para engravidar. E aí, olha isso. E aí ele foi, assim, é muito legal você ler o livro, né, a biografia dele, como que ele fazia para estudar a sexualidade dentro dos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, antes da década de 50, porque o livro foi liberado em 1950, né, a resposta sexual que eles escreveram foi em 1950, mas foi antes disso, né? Muito tabu, né? Muito tabu, né? Muito tabu, muito tabu. E assim, eles escreveram, e aí a esposa dele, né, que foi a Virginia Johnson, os dois escreveram uma resposta linear da sexualidade. Né? Mais para frente isso foi atualizado, né? Então ele falava em excitação, platô, né? Depois que você excitou, você entra no platô, você tem um orgasmo, depois você resolve, relaxa, vem uma sensação de conforto, né? Até pela serotonina e tal. Mas aí vem uma outra cientista e falou assim, não, ninguém começa uma relação excitado, né? A gente começa uma relação porque a gente tem uma motivação que ela chamou aí de desejo, né? Então aí vem o desejo, a excitação, né? O orgasmo e aí a resolução, né? Então virou 4 fases, vamos dizer assim. 4 fases. Aí um pouquinho mais dos anos 2000, mais para frente, né, agora, veio a Rosemarie Basson, que descreveu a resposta circular, mais voltada para a resposta feminina, né, que é onde entra isso que você falou. Quer dizer que muitas vezes a mulher está numa relação que para ela é muito prazerosa, né? Então, estar numa relação de parceria, de amizade, de conforto, de trabalho, enfim, né? Com uma parceria que tem uma troca real, e a relação sexual não necessariamente precisa ser orgástica, porque ela já traz prazer de outra forma. Né? Então, e aí ela chama 2 tempos do nosso desejo. Ela chama do desejo espontâneo, que é quando a gente conhece alguém e aí a gente se arruma, e aí só de se arrumar você já se excita, porque você já fantasia uma relação sexual. Que aí é espontâneo, né? E depois vem o responsivo, quando a gente já tem uma relação de 2 a 4 anos com essa pessoa, e aí a motivação vem através de um toque, de um elogio, de uma brincadeira via WhatsApp, né? Um filme assistindo juntos, ou uma fantasia que os dois aí idealizem ou pratiquem, né? Mas, e aí ela comenta disso mesmo, que nós somos capazes de, sim, sentir prazer pelo fato de estar numa relação confortável, no sentido de troca mesmo. Sim. E aí quando essa parceria já é uma parceria de mais tempo, existe o conhecimento de ambos, né? Então existe a intimidade, né? Que talvez, às vezes, deixa essa relação com um grau de prazer que transcende, às vezes, até essa questão do orgasmo, vamos dizer assim, né? Sim. Nem sempre precisa que isso aconteça para que ela aproveite, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Porque aí tem uma intimidade, um sentimento que envolve tudo isso, né? Sim. Agora, para a gente acabar, Carol, antes que o Instagram derrube... Tá, diga. Porque daqui a pouco eles vão derrubar. Você vê como passa, né? Passa rapidinho. O que você poderia dar de dica aí para as mulheres que estão nos assistindo? Algumas mulheres reclamaram, eu andei olhando aí os comentários, a respeito da secura vaginal, né? Que está envolvida no uso da pílula anticoncepcional, na perimenopausa.
e em outras questões. Você tem alguma coisa? Parto, periparto aí, né? O que a gente tem sobre isso? Olha, vamos começar então com as mulheres da menopausa. A gente tem alguns tipos de tratamento. Hoje, assim, eu acho que a gente está entrando numa tecnologia para ginecologia muito legal, que é não só o uso de substâncias intravaginais, que podem ser desde hidratantes até o uso de estrogênio mesmo intravaginal, né? Que tem uma resposta muito boa, porque eu falo que quando a mulher está na menopausa, a gente vai para o deserto do Saara, a gente fica seca. Tadinha. E aí o pênis ou qualquer outro objeto numa brincadeira, a dois, vai doer, né? Não vai doer, fica muito ressecado, pode ter microfissuras, pode ter sangramento. Então a gente tem a possibilidade de usar então os hidratantes ou os estrogênios tópicos. E tem uma tecnologia nova que é de energias, né? Que é o uso que pode ser energia ablativa, ou seja, eu queimo, né? Tem uma queimadurazinha para estimular a fabricação nossa, né? Ou seja, eu só estou fazendo com que o meu corpo responda àquele estímulo de novo colágeno. Eu estimulo fibroblastos a produzir mais colágeno. Aí o tecido fica rejuvenescido novamente, né? Então, eu posso usar as energias, que pode ser desde o laser, ultrassom, né? Tem vários tipos de energias. Para as mulheres que usam pílula anticoncepcional. Bom, aí eu recomendo que a gente pense numa outra forma de fazer a sua anticoncepção. Porque muitas vezes as pessoas começam a usar a pílula porque querem transar de forma segura, né? Não querem engravidar agora, né? Vão planejar uma gravidez lá para frente e tudo mais. E a gente tem uma gama de métodos anticoncepcionais que você não precisa estar ingerindo nada. Você pode usar intrauterina, sem hormônio algum, né? Então pode ser o DIU hormonal ou o DIU de cobre. E aí não interferir na sua fisiologia, na sua resposta sexual normal. Então tem para todos os gostos, como eu diria, sabe? Tem para todos os gostos. Para as mulheres no pós-parto, essas daí, eu digo que os trabalhos mostram que tenham paciência, porque até é difícil, né? Porque a progesterona, né, acaba ressecando mesmo, né, a vagina, tudo, durante o período de aleitamento materno. Você vê diferentes respostas. Pacientes que vão amamentar aí por um longo período vão encarar uma escassez vaginal, né, dor na penetração e tal. Se essa paciente não amamentar, possivelmente ela retorne aí de 1 a 2 meses após o término da amamentação, né? Retorna aí com o tecido vaginal. O desejo ainda fica um pouquinho, vamos dizer, a desejar, né? O desejo fica a desejar. Sabe, menina, você falou isso agora, eu lembrei, teve um vídeo uma vez, com aquela Mônica Martelli, eu morro de rir com ela. Não sei se você chegou a ver, eu tentei colocar na minha página e o Instagram ficou bloqueando. E ficou porque teria que ter direitos autorais e tal. E ela indo com o marido uma consulta de puerpério, né, no pós. E aí o médico fala assim, olha, 40 dias vocês já estão liberados para ter relação sexual. E ela começa a pensar, pelo amor de Deus, quem que vai querer um negócio desse? A única coisa que eu quero é dormir. E é bem isso. E é bem isso, é natural, né? Tem que ter uma maturidade do casal, né? Para ela não se cobrar isso e para o marido entender também que ela está numa fase. E tem além das questões hormonais, ela também não está se sentindo bem, não está se sentindo desejável muitas vezes, né? A mama se tornou uma coisa que é para amamentar o filho, né? E não qualquer toque ali sai leite, né? Então, realmente vai ter que ter paciência, né? As energias também... exatamente. As energias também podem ser usadas nos casos de pós-parto, sabe? Então, é bem interessante. A parte de energia é muito legal, viu, Denise? É bem Olha, moderno. Que interessante. Não conhecia, Carol. Então, olha, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. E o pessoal está pedindo muita coisa e a gente tem que fazer outras lives. Eu fiquei com o meu modelinho aqui para falar de ponto G, mas a gente fala no outro dia. Gente, que legal. Pronto, a próxima a gente vai falar de ponto G. Olha que linda a almofada. Adorei. Eu tenho uma de intestino no meu consultório. Olha só, nossa. A sua é mais bonita. Eu acho ela tão gostosa para a gente mostrar. As pessoas não ficam com aquele medo de olhar uma coisa. Isso. Vou deixar gravada a live da Carol aqui.
Quem não segue a Carol, começa a seguir, doutora Caroline Nakano. E a gente vai fazer mais lives sobre isso, porque eu acho que nós, mulheres, estamos muito carentes de informações desse tipo, sem conversinha engraçadinha, sem fazer, sabe, risadinha de lado. Quem estava falando besteira, eu já tirei. Não entra mais, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada, muito viu, Carol, por doar aí um pouco do viu? seu domingo, sendo que você ainda vai trabalhar hoje. Bom plantão. Obrigada. Viu? Fica com Deus. Um beijo muito grande, você, minha querida. Obrigada. Um beijão. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo.